Capítulo 15 – Capitalismo e Babilônia. A visão do Império da Babilônia. O período dos reinados. O período da democracia moderna. A confirmação da queda do sistema. Os efeitos da queda do capitalismo. O Império da Babilônia aparece aos olhos do grande profeta como a visão de uma mulher sentada em uma besta que simboliza o complexo materialista dos dias atuais. O próprio anjo explica o significado dos símbolos mostrados. A visão do Império da Babilônia. O materialismo existe desde época muito remota. Seu símbolo é a besta que subiu do mar. Sua força foi enormemente ampliada com o advento da ciência, a besta que subiu da terra, e desta união surgiu o capitalismo e os demais sistemas materialistas que foram criados pelo homem no decorrer dos séculos, atingindo proporções gigantescas, transformando-se num complexo que ora é chamado de a Grande Babilônia ou a Grande Prostituta, que prostituiu todas as nações do mundo. Vamos ao texto bíblico. 17, 1, 2 E disse um dos anjos: Vou mostrar-te a condenação da grande Babilônia, do grande sistema, que dominará muitas nações e povos, com a qual prostituíram-se. Nesta visão o profeta foi convidado para ver, figurativamente, o Império Babilônico dos nossos dias e do futuro, bem como seu triste fim. 17, 3, 6 Vê, no deserto, uma mulher sentada em uma besta de cor vermelha, cheia de nomes e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, vestida de rainha, de púrpura e escarlata, adornada de ouro e joias, tinha na mão o cálice do terror da sua prostituição. E na sua testa o seu nome, a Grande Babilônia. Vi que estava embriagada do sangue dos justos e fiquei maravilhado. O cenário foi maravilhoso para o profeta, que admirou-se ao ver tanta pompa e beleza, tal qual o regime falso que vivemos hoje. A expressão, no deserto significa baixa espiritualidade. 17, 7, 8 E o anjo disse: Por que te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. A besta, materialismo, é aquela que existiu, já não é, mas voltará do abismo e será destruída. E os que habitam na terra admirar-se-ão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Na explicação o anjo diz que a besta, aquela que subiu do mar, o materialismo, a que existia antes do regime cristão do futuro, mas voltará, quando Satanás retornar do abismo após 1000 anos, e irá à perdição. Satanás, segundo as profecias, será preso por 1000 anos durante o regime do terceiro milênio, mas retornará para seduzir a humanidade a um novo sistema materialista, besta que virá. O período dos reinados. E prossegue o grande profeta. 17, 9, 11 Aqui a sabedoria. As 7 cabeças representam 7 montes, 7 potentes nações, que sustentam a mulher, o sistema. São também 7 reis, 7 impérios materialistas, dos quais 5 já caíram, antes do Império Romana, o 6º existe, o Romana, e o 7º, que ainda não veio, mas quando vier durará pouco tempo, a democracia moderna. A besta, que era e já não é, será o 8º império do materialismo, igual ao dos 7, que virá por pouco tempo, no futuro, após os 1000 anos do reinado de Cristo na Terra, e irá à perdição, mas será derrotado.
Portanto, as 7 cabeças representam 7 períodos do materialismo, dos quais 5 já passaram, para o profeta, o atual, o do profeta, e outro que virá por pouco tempo, a democracia capitalista, que popularizou-se no mundo a partir da Revolução Francesa em 1789. A besta será ainda o 8º, após o regime do 3º milênio. O regime materialista igual aos anteriores, que é dos 7, que durará muito pouco tempo e será destruído, irá à perdição. O período da democracia moderna. E o anjo continua explicando. 17, 12, 14 Os 10 chifres que vistes representam 10 nações que ainda não receberam o seu reino, mas receberão o poder como reis por uma hora. Estes têm o mesmo intento, o mesmo regime, e entregarão o poder e autoridade à besta, ao materialismo, capitalismo. E combaterão o regime espiritualista, mas esses organizar-se-ão e vencerão, os chamados eleitos e fiéis, e formarão um novo regime cristão. Rei por uma hora simboliza muito bem o regime democrático atual usado na maioria dos países do mundo. No tempo do profeta, este regime não era adotado universalmente, e por isto usou essa expressão corretíssima para simbolizar o novo sistema de governo que só viria consagrar-se 17 séculos após. Rei por uma hora, rei por um curto período de tempo, uma hora, um tempo determinado. A confirmação da queda do sistema. E o anjo continua sua explicação. 17, 15, 18 As águas, mar, onde está a mulher, são multidões que viverão sob o sistema. Os 10 chifres da besta são 10 nações democráticas onde iniciar-se-á um movimento espiritualista que lutará contra ela, aborrecerão a prostituta, a Babilônia, e denunciarão sua falsidade, e a porá desolada e nua e a destruirá, queimarão no fogo. Deus, conforme é seu intento, inspirará essas 10 nações democráticas, que tenham um mesmo propósito, o de dar seu reino à besta, apoiar o sistema por algum tempo, até que chegue o tempo determinado, que cumpram-se as palavras de Deus, para então combatê-la. Observa-se que 10 nações democráticas serão as responsáveis pela queda do regime capitalista. Democraticamente, conviverão os dois regimes por certo tempo até a implantação definitiva do novo sistema de vida que sobrepujará ao antigo. Mais uma vez as profecias de São João mostram-se absolutamente coerentes. O curso da humanidade está muito bem exposto nesses versículos, que mostram um período de reinados até o atual sistema democrático vigente na maioria dos países do globo. E confirma os prognósticos sobre o fim do capitalismo e a implantação de um novo sistema que surgirá de nações democráticas. A convivência pacífica até a Batalha do Armagedon. Os efeitos da queda do capitalismo. O profeta retrata a seguir no 18º capítulo os efeitos da queda do capitalismo para a humanidade. 18, 1, 3 E vi outro anjo que disse: Caiu Babilônia, o capitalismo, e tornou-se tenebroso, morada de demônios, porque as nações beberam do vinho da sua prostituição, usufruíram deste regime e prostituíram-se. E os mercadores, os empresários, enriqueceram-se com sua opulência. Aqui São João mostra o declínio do capitalismo, quando o sistema tornou-se mais tenebroso na convivência com o novo regime. 18, 4, 7 E outra voz dizia aos justos para saírem desse sistema, não participarem para não serem punidos. Saírem desse sistema e agruparem-se no novo regime cristão e lutarem. Devolverem em dobro os sofrimentos recebidos.
Quando esta ideologia glorificou-se, causou tormento aos pobres e dizia: sou a rainha, não estou sozinha, viúva, e nunca sofrerei, não verei o pranto. Realmente o sistema cresceu muito e pode ser dito que hoje reina sobre o mundo e que não está só, pois é um sistema complexo. Não sou viúva, e parece intocável, não verei o pranto, e indestrutível. Os do novo regime são convidados a combater o capitalismo, a devolver o desprezo, a pobreza e a desgraça que receberam quando viveram, em outras encarnações, neste sistema. Também confirma a existência dos dois regimes, e os justos são convidados a ingressarem no novo para não sofrerem os tormentos que estão por vir. 18, 8, 13 E de repente virão as pragas, citadas no capítulo 15, que causarão morte, pranto e fome, e o sistema será destruído, queimada no fogo. E os países ricos, os reis da terra, que explorarão o povo, viverão em delícias, lamentar-se-ão quando virem a fumaça da sua destruição. Estando de longe pelo medo dos grandes sofrimentos, pelo temor do tormento, irão dizer: ai do grande sistema, Babilônia, capitalismo, pois em pouco tempo desmoronou-se. E lamentam os empresários que fabricavam e vendiam muitos produtos porque agora, no novo regime de Cristo, ninguém pode comprar ou vender. 18, 14, 16 Também os mercadores do sexo e seus prazeres, o fruto do desejo, que com isto enriqueceram-se, lamentaram e lembraram-se dos prazeres do grande sistema babilônico que de repente foi assolado. 18, 17, 20 Também os viajantes, os intermediários e os exportadores, dirigentes, pilotos, dirão: que sistema poderá ser semelhante a este? E entristecem-se, lançam pó sobre suas cabeças, e lamentam a Babilônia, o capitalismo, que agoniza. A expressão lançam pó sobre a cabeça significa: arrependeram-se e converteram-se. E a profecia continua. 18, 21, 24 E o sistema babilônico foi destruído com o mesmo ímpeto de uma grande pedra jogada ao mar. Nele não haverá mais artistas, arpista, etc., empresas, ruído de mó, nem energia elétrica, luz de candeia, nem famílias, porque os empresários, mercadores, eram os grandes exploradores da terra, os donos da terra, e as nações foram enganadas com seus feitiços. E no sistema foram sacrificados os justos e santos e todos os que viveram nele. Com o relato acima, de interpretação literal, o narrador pintou o quadro da queda do capitalismo consumista dos nossos dias. E deixa claro os motivos da queda do sistema: exploração comercial, desnível social, concentração e acúmulo de riquezas. O versículo 23 diz claramente que o culpado de tudo foi o mercado, os mercadores, que eram os donos da terra, que gerou os milionários, os que acumularam grandes fortunas. Por isso o novo regime cristão certamente eliminará a possibilidade de alguém acumular bens. Parece utópica a ideia de criar-se um sistema de acordo com o proposto pelas profecias, como parece utopia a presunção que este regime convença as massas e derrote o capitalismo tão poderoso dos dias de hoje. Isto somente o futuro poderá confirmar. O casamento de Jesus com sua nova igreja. Na profecia acima, os adeptos do novo regime purificar-se-ão, se vestirão de linho fino, e participarão da ceia das bodas do Cordeiro no novo mundo. Nesta mensagem está patente que a promessa de Jesus de uma vida eterna está inteiramente ligada à existência desse período de grande iluminação espiritual.
Nota-se que no futuro a ciência perderá seu símbolo inicial, a besta que subiu da terra, e ganhará a denominação de o falso profeta. O cavaleiro representa Jesus, o chefe do regime do terceiro milênio, o novo regime ora profetizado. Outro detalhe: o nome ou tipo de regime é incógnito, desconhecido de todos, em nada semelhante aos atuais. Portanto, não confundir o novo regime com qualquer outro sistema moderno, comunista, socialista, etc. Temos aí o final trágico e melancólico do materialismo, eliminado pelo cristianismo dos últimos tempos. Também a falsa ciência que criou o capitalismo e seus símbolos, moeda, padrão monetário, etc., foi eliminada. Está aí o novo regime do terceiro milênio. Seus líderes serão salvos ou evoluídos, ressuscitados neste período chamado de Primeira Ressurreição. Eles governarão um novo regime por 1000 anos, quando então muitos, ou todos os cristãos, reencarnarão e serão conduzidos por eles à elevação espiritual. O mais interessante é que esses ressuscitados serão os governantes do novo regime. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Segundo Ezequiel, Gog está predestinado a voltar no fim dos tempos para combater os fiéis. Simboliza, portanto, uma luta entre os ressuscitados contra os homens comuns, com sentido de homens do passado, reencarnados. A ressurreição dos mortos pode perfeitamente significar um avanço científico capaz de dar corpos especiais aos espíritos evoluídos, possibilitando-os de ressuscitarem literalmente.